Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem. Cria uma poesia. Olha, coloco! Ai, que maravilha! Meu coração chegou a hora. Anjos lentos. Nunca mais o desamor vai pela para colocar você. Boa tarde, meus amores. Boa tarde, filha de mamãe. Onde é que você está, minha filha? Ai, Senhor. Que nostalgia hoje, meu Pai. Esse domingo que só chama por poesia. Consequentemente, querendo companhia, querendo uma conversa gostosa, uma conversa de coração a coração, querendo que nós conversemos, troquemos as nossas impressões, troquemos as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, nos ajudemos uns aos outros, sejamos gentis uns com os outros, porque gentileza gera gentileza. Há muita dor no universo, há muita dor campeando no mundo, há muita fome de amor, muita sede de aconchego, de acolhimento. E a gente precisa identificar ali próximo a nós. Oi, Mônica, quem está com essa necessidade tão grande, para que a gente possa construir a paz, promovendo esse bem, fazendo com que todos nós nos melhoremos interiormente, no nosso íntimo, construindo em nós esse mundo que nós tanto desejamos para nós e nos tornarmos pacificadores. Marcele, querida, caiu, te amar. Pronto. É assim. Quando é para acabar, acaba, né? Eu tava vendo Marcele agora, eu observei que uma postagem falando do grande homem de bem de Itabaiana, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, que é o avô da nossa querida Marcele. E não sei se está acontecendo assim alguma votação, alguma eleição, não sei o que está acontecendo. Só sei que ele está no Facebook e alguém dizendo: quem dera no mundo se todos fossem iguais a você. Não é? Dr. Pedro, um grande homem de bem, um homem querido, um homem do bem, pelo bem, para o bem. Um homem, um espírito iluminado, que ilumina os nossos caminhos. Um homem que possibilitou que a doutrina espírita viesse para Itabaiana, junto com tantos outros homens maravilhosos. É homenagem ao centenário dele, não é? Ai, meu Deus, Dr. Pedro. Todas as homenagens do mundo ele merece. Não se preocupa com isso, não deseja com toda certeza, mas nós que estamos na carne e muitas vezes precisamos demonstrar o nosso carinho dessa forma, o nosso agradecimento dessa forma. Então, dia 22 de julho, 100 anos do aniversário dele. Meu Deus, meu telefone tá caindo toda hora agora. O que é que tá acontecendo? Segure, meu amor, aqui, viu, telefone querido? Não me faça não só porque eu não tenho a coisa elaborada para conversar com os meus amigos. Eu estou com os meus amigos agora. E estando com os meus amigos, com os meus irmãos queridos, é um momento especial, um momento único. E falando desse grande homem de bem, Dr. Pedro, gratidão, gratidão. Gratidão por ter feito parte, por ter sido... Eu tenho orgulho de ter convivido ao seu lado, de ter ido na sua casa, aos domingos, no Evangelho no Lar. De ter tomado café naquela sua cozinha imensa, que Silvia guardava tudo ali nas gavetas, ali na mesa. Fazia comidas deliciosas. Realmente essa tarde é nostálgica. Muito bom, muito especial. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo que trouxe para Itabaiana. Pelo seu exemplo de família, pelas pessoas de bem que o Senhor criou,
que o Senhor orientou, que o Senhor direcionou. Por tudo, por ter me acolhido na sua casa, por ter me acolhido na casa espírita, por ter me permitido dar início a esse caminho. Muita gratidão. Já vi que a palavra hoje é gratidão, não é? E gratidão é a assinatura de Deus na sua obra, quando se enraiza no sentimento humano e logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral, disse Joana de Ângeles. Como diria o nosso nobre Alcides, repetindo para mim, a gratidão é a assinatura de Deus na sua obra, quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar, quando aqui dentro, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Sejamos gratos. Sejamos gratos por tudo que temos recebido na vida. Sejamos gratos por todas as pessoas que passaram pelas nossas vidas. Mesmo aquelas que não tenham deixado boa impressão para nós. Mesmo aquelas que nós achamos no momento, naquele instante, que quiseram nos prejudicar. Mesmo aquelas que não conseguiram entender o nosso coração, a nossa intenção, o nosso sentimento. Mesmo aquelas que em todos os dias tentam desmanchar aquilo que a gente tenta com tanta força, com tanta coragem, com tanta disposição construir. Mesmo aquelas que não conseguem nos amar, mesmo que nós as amemos tanto. Mesmo aquelas que não conseguem nos dar apoio, nos dar força, nos dar coragem, nos dar incentivo para que possamos continuar. Mesmo aquelas que não dizem para nós naquele instante: parabéns para você, você está no caminho certo. E nós esperamos tanto que elas digam isso, mas não saem dos seus lábios essas palavras que nós esperamos, porque não têm condições de dizer, porque vivem em luta interna também com os seus conflitos, não conseguem de maneira alguma. Mas mesmo assim devemos agradecer, porque de alguma maneira aquelas pessoas estão no nosso caminho para nos ensinar, para nos orientar. De alguma forma, tudo na nossa vida é aprendizado, porque Deus, Ele, nada é em vão em nossas vidas. Como diz um amigo meu, tudo é providência. Tudo é providência. Isso, feliz tarde, Lenóia, a todos vocês, para você também, Marlene. Que Deus te ilumine, que Deus te envolva de paz. Se nós fôssemos enumerar aqui todas as pessoas que nós somos gratas, que nós somos gratos, a tarde inteira não daria, um mês inteiro, um ano inteiro. A nossa vida inteira não é suficiente para que nós agradeçamos aquelas pessoas que passam nas nossas vidas, que não passam por acaso. Mas como diz o outro, as pessoas vêm e sempre deixam algo de si e sempre levam algo de nós. Então, nesse momento, é hora de refletirmos o que as pessoas têm levado de nós. Qual é a impressão que elas têm levado de nós? Qual é o sentimento que elas têm levado de nós? Reflitamos sobre isso, mas analisemos o seguinte: mesmo que as pessoas não levem a boa impressão, você pense qual foi a sua intenção, o que você quis fazer. Se você pensou bem, se você pensou no bem, se você desejou o bem, se você quis somente o bem, ou se você está camuflando. Não, eu só estava pensando em fazer a coisa certa. Eu só estava pensando em fazer o bem. Na questão, tarde de luz e bênção para todos, meu irmão. Seja bem-vindo, Chuchuzinha, seja bem-vinda. Neide, seja bem-vinda.
Marlene, seja bem-vinda. Leila, querida. Shirley, querida. Ricardo Mesquita, meu amigo querido. Deus te abençoe. Azevedo, Tânia, Marcele. Quanta gente. Mônica. Quanta gente maravilhosa. Quantos amigos queridos. Quantas oportunidades nós temos para fazer amigos. Não é verdade? Quantas oportunidades nós temos. Estamos aproveitando essas oportunidades ou estamos deixando passar essa oportunidade? Ou estamos deixando nos levar por sentimentos pequenos, sentimentos mesquinhos, achando que tal e qual pessoa não merece a nossa amizade, nos colocando acima de tudo, de todos e dos outros, sem compreender que todos nós estamos nessa caminhada, todos nós juntos. Com os nossos defeitos, com as nossas virtudes, mas em busca de nos melhorar a cada dia. É uma proposta. É uma proposta porque a doutrina espírita, ela não é um fenômeno histórico, é uma intervenção espiritual. É uma intervenção, porque nós precisamos finalmente compreender essa necessidade de nos suportarmos, nos tolerarmos, nos compreendermos, nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. Então, o bem, diz a questão, para que a gente possa analisar se o que a gente está fazendo é o bem. É preciso que a gente pense. Porque às vezes a gente diz, não, eu só pensei em fazer o bem. Para quem? Para quem? Observe direitinho o que você está querendo fazer. Se você não está querendo apenas fazer prevalecer a sua vontade, porque você acha que aquilo é o que é certo, porque você acha que a verdade é sua e a verdade tem que ser dita, doa a quem doer, faça uma reflexão. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, perguntado sobre o que é o bem, a resposta dos Espíritos é a seguinte: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Refletamos sobre isso. Reflexionemos sobre isso. E você imagine aquele bem que você quer. Se o bem, Lahá disse outro dia, se o que você quer faz bem para você, mas não faz bem para os outros, não é bem. Se só você é beneficiado, como é que pode ser bem? Certo? Pense nisso. Pensemos nisso e pensemos assim. Existem pessoas que elas querem perfeição. Em tudo, elas têm uma crítica para fazer. Em tudo, tem um defeito no que o outro está fazendo. Em tudo, há que ter um adendo. Em tudo, há que ter uma opinião sua. Porque a pessoa quer tudo do jeito dela, do jeito que é perfeito. Se você é assim, pense que é difícil manter relacionamentos. Muito difícil. Qualquer que seja. Porque pessoas perfeitas não existem. Pessoas que vão fazer somente o que você quer não existem. E pessoas são pessoas. Pessoas são pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. Daí a nossa necessidade de vivermos e convivermos. Tendo cuidado de respeitar o outro, o direito do outro, o pensamento do outro. Se eu for questionada sobre algo, vou responder com respeito a mim, com respeito à minha opinião,
falando daquilo que eu acredito. Do mesmo jeito que o outro deve também colocar a sua opinião, falando do que acredita, porque o outro também tem direito. E todos nós devemos respeitar a opinião do outro. E não devemos nos deixar levar pelo outro se nós não acreditamos. Olha ela, querida, que bom que você tá aí, viu? Que bom, Delfino, que bom, que bom, que bom. Então, assim sendo, falando de gratidão, a gratidão é indício de amadurecimento espiritual. Ah, minha amiga tá dizendo ali, tô precisando aprender a calar mais quando escuto algo que não concordo, mas tem que respeitar. Tem, amiga. Não é que você não deva emitir sua opinião. Não, de jeito nenhum. Porque você também não pode ser subserviente. Baixar a cabeça toda vez que a pessoa está dizendo não. Você diz do seu com jeito, com tranquilidade. Eu penso assim. Pronto, e diz o que você pensa. Claro. Se alguém está conversando, está colocando a sua opinião num diálogo, você tem direito de dizer. De colocar a sua fala, a sua opinião. Se colocar, você não tem que baixar a cabeça e concordar. Não, concordo com você se você não concorda. Não. Eu disse, não, a minha opinião é essa. Te dou o direito, claro. Você tem o direito de achar o que você acha. Mas a minha opinião é essa. Não. O que a gente não pode é impor ao outro aquilo que nós acreditamos. Mas o que nós podemos fazer é provar por atitudes que aquilo que nós estamos colocando, que nós aprendemos, é o correto, porque nós estamos transformados. É por atitude, é o nosso comportamento que vai dizer. Por exemplo, quando a gente fala de espiritismo, não devemos jamais impor a nossa religião. Não devemos jamais, não, isso é porque você na outra encarnação aconteceu isso. Não porque tem que ser desse jeito, não, porque o espiritismo diz isso. Sim, diz, mas o outro tem a sua fé, o outro tem a sua religião. Então a gente precisa respeitar o outro, porque cada um com seu cada qual, cada um no seu momento. Se não é o momento que se diga que o Espiritismo é o Consolador prometido, se não é o momento em falar de reencarnação, se não é o momento em dizer que o Evangelho de Jesus é o cristianismo redivivo, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é o Evangelho de Jesus trazido novamente para que nós lembrássemos das coisas que foram ditas e esquecidas e outras mais que nós não tínhamos condições de saber na época, porque não estávamos devidamente amadurecidos emocionalmente e espiritualmente. E se aquela pessoa não tem condições de te ouvir naquele instante, é como se você fosse jogar pérolas aos porcos. Emita a sua opinião com equilíbrio, com tranquilidade e pronto. Se aceitar, oh, que bom. Bem, se não aceitar, você terá plantado uma semente. Que acontecerá o momento em que a pessoa vai parar e refletir. Eu lembro que um certo dia, Leila falou assim, assim, assim. E vai refletir. Porque toda semente do bem, ela germina. Ou mais hoje ou mais amanhã. E nós não devemos jamais negligenciar essa oportunidade. Não devemos impor, mas colocar. Estou numa roda de conversa, eu quero conversar também o meu assunto. Eu não sou obrigada a ouvir o que os outros querem dizer somente. Não é verdade? Então, se não, vou ficar calada, mas também não vou concordar. Porque eu sempre digo, quando eu não tenho nada para dizer, eu vejo que o momento não é propício, eu fico quieta, eu fico calada e fico analisando. É aquele ditado que eu tenho dito, eu apenas observo. Que aí eu fico observando para chegar no momento certo e dizer a coisa certa. Porque o momento certo para você dizer vai chegar, pode ter certeza.
Paciência. Exercite sua paciência. Que a gente está precisando exercitar a nossa paciência. Hoje, eu estava ouvindo André Trigueiro. E ele continua com aquela campanha, não é? A campanha do suicídio, que nós estamos em defesa da vida na campanha, batalhando. Isa está colocando aí a hepatite para que as pessoas busquem, para que as pessoas se vacinem, porque nós precisamos buscar os postos de saúde, e os postos de saúde têm que estar preparados para nos atenderem, porque há a campanha. E há uma necessidade, né, para que a gente possa se resguardar dessas doenças que estão aí, vão e vêm, vão e vêm, vão e vêm, e ainda não foram devidamente erradicadas. Mas nós necessitamos. Então, tudo que nos acontece é uma necessidade da nossa evolução. Infelizmente, a gente precisa lembrar que é necessário que venha o escândalo. Mas ai de quem porque ele venha. Dada a nossa inferioridade, as coisas precisam acontecer. Mas ai de quem promove. Que não sejamos nós a promover o mal. Mas que oremos para que as pessoas possam despertar, refletir e buscar fazer o bem. Porque é preciso que nós lembremos sempre que o bem é bem para quem faz bem. E a paz do mundo começa em mim. Meu irmão Elias pela manhã colocou bem que a gente precisa cuidar aqui do nosso ser interno, do nosso íntimo, porque quando a gente muda aqui, o jeito de olhar o mundo muda. Passamos a olhar com mais paciência, com mais compreensão, com mais tolerância, com mais bondade, com mais generosidade, compreendendo o outro e a limitação do outro. Falando de suicídio, porque ele trouxe, ele falou de uma, esqueci até o nome, meu Deus, suicídio, o silêncio, o silencioso, esqueci o título, anotei em algum lugar para passar para vocês, porque a gente precisa estar se atualizando. Mas eu esqueci, depois eu passo para vocês. Porque é de uma psiquiatra esse livro que o filho dela se suicidou e ela não viu os sinais. Mas ele diz assim, que muitas pessoas, muitas famílias, muitos familiares reclamam porque não dão a devida atenção aos filhos, porque precisam correr, precisam trabalhar. Eu quero dizer para vocês uma coisa, olhem, não devo falar de mim porque eu não sou exemplo e a gente não precisa chegar aqui e estar falando da gente. Mas nesse instante, com a devida vênia, com a devida permissão de vocês, e lembrando do que André Trigueiro colocou hoje pela manhã, hoje eu compreendo, eu sentia falta da minha mãe, eu sentia, mas eu compreendi que era a condição dela naquele momento. Meu pai, ele tinha aquela coisa de chegar, de se aproximar, de conversar, de estar presente quando ele estava presente, quando ele voltava do trabalho, ele estava presente. A minha mãe, ela se preocupava em cuidar de roupa, da casa, do alimento, para dividir o alimento que era escasso, não é como nós temos agora. A nossa geração é geração Nutella, os meninos são frágeis, não conseguem nada, não fazem nada, tudo na mãozinha, porque parece que eles são feitos, não sei que material que eles são feitos. Na nossa época, a mamãe tinha que estar cuidando, guardando a comida para que desse para a semana toda, até que chegasse o dia de fazer a feira. Hoje não. Hoje todo mundo tem tudo, não faz nada, tá tudo pronto, é uma fartura que só Jesus, né? Até aqueles que não têm fartura, escolhe e tem tudo do mesmo jeito. E o povo ainda tem coragem de dizer que o mundo tá pior. Eu acho tão engraçado. Não percebe que a lei de Deus é lei de progresso. As leis divinas, nós evoluímos. Nós evoluímos. Infelizmente, moralmente, nós não estamos nos permitindo caminhar a passos largos quanto caminhamos a passos largos com a intelectualidade. E é esse momento que pede que nós tenhamos a condição, que nós busquemos caminhar passos largos moralmente, emocionalmente, espiritualmente.
Precisamos nos melhorar. E nós não estamos melhorando, Em 1918 a 1920, teve a gripe espanhola, muita gente morreu, mas não aprendeu o que era preciso. Muito mais gente do que agora. Muito mais gente do que agora. Até agora. Certo? Aí, 100 anos depois, nós temos uma nova pandemia, que é para a nossa reflexão, para a nossa melhora. Mas as pessoas postam, dizem que essa doença separou família, separou não sei o quê, e coisa. Eu não vejo isso, eu vejo que aproximou. Porque nós não aproveitávamos, mesmo o tempo que a gente estava em casa, nós não aproveitávamos para estar com os nossos filhos. Porque o problema não é a quantidade, não é quantitativo, é qualitativo. Certo? Eu dizia sempre isso a uma amiga minha. Minha amiga, não importa o tempo, que é pouco. O que importa é que ele tenha qualidade do tempo com sua filha, com seus filhos. Isso é o que importa. Eu ouvi Trigueiro falar isso hoje. Dizendo isso, faça com que ele sinta que o tempo é curto, mas é de valor, é de qualidade que você tem com ele. Ele conta que quando ele era adolescente, ele terminou o namoro com a namoradinha dele, o pai dele era professor, ele chegou para o pai, terminou o namoro. Adolescente quando termina o namoro, o que é que acontece? O mundo desaba, porque a linha é tênue, eles não têm essa noção. Parece que o cérebro não está desenvolvido e eles não conseguem compreender que a vida que segue, a vida continua, não é? E vai ter tempo para ter outras namoradinhas. Não, mas alguns decidem se matar e tudo mais. Então ele chegou para o pai e disse: pai, terminei o namoro. Verdade, Lila, como o que quer a todo instante. E se não tiver, dá murro, chute na sombra, né? É assim. Ele chegou no escritório do pai. O pai era professor, ele estava preparando as aulas. Ele chegou para o pai e disse: pai, eu e fulana terminamos o namoro. Assim, cabisbaixo. E foi para o quarto dele. Entrou no quarto, fechou a porta, apagou a luz, ficou sentada na cama. Macambúzio, cabisbaixo, triste. Tinha terminado o namoro, meu mundo caiu. Daqui a pouco ele vê que adentra no seu quarto. O pai abriu a porta, não acendeu a luz, apenas sentou do lado dele, no escuro, colocou a mão na perna dele, de André, e ficou ali longos minutos. Não disse nada. Não disse nada. Não disse que era assim mesmo, aquela sabedoria, né? Não disse que era assim mesmo, que ele ia ter outras namoradas, que era a vida que segue, e que a vida continua, que ele ia ter a oportunidade, mostrando a sabedoria e a experiência dele. Como nós fazemos, não é? Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos. Mostramos a nossa experiência e tudo mais, falamos do alto da nossa autoridade. Ele nunca esqueceu aquilo, porque ele apenas ficou ali do lado dele, longos minutos, segurando a perna dele, mostrando o apoio que estava dando. Muitas vezes, palavras são desnecessárias. Muitas vezes, quando elas são ditas, em vez de dar força, dar apoio, elas apenas maximizam a dor que a pessoa está sentindo. Fragiliza ainda mais. Ele nunca esqueceu, ele era adolescente, ele tem 54 anos. O pai dele já faleceu, foi atropelado por um ônibus, a mãe dele também faleceu. Mas ele lembra daquele apoio que o pai deu. E ele seguiu, se sentiu forte, se sentiu apoiado. E é assim que a gente deve agir. Não é falar do alto da nossa autoridade, como se nós soubéssemos de tudo, como se a nossa experiência nos credenciasse. Apoiemos naquele momento que eles precisam de apoio.
Apoiemos. Mas não coloquemos para eles aquelas experiências que são nossas. Porque eles vão viver as experiências deles. Vão viver. Mas não deixemos que eles se sintam pequenos. Eles são jovens, mas não são pequenos. Eles têm sonhos. E vão viver, vão passar por tudo. Ou mais do que a gente já passou. Mas no dia a dia eles precisam estar apoiados, sabendo que podem contar com os pais deles. E não vai ser jogado na cara deles que eles não sabem o que fazer, que quem sabe sou eu. É claro que nós pais somos assim, né? Nós não queremos que nossos filhos sofram. Mas não criemos os nossos filhos Nutella. Apoiemos, mas deixemos que eles façam as coisas. Deixemos que eles vivenciem as coisas. A gente dá mamar aos nossos filhinhos quando eles não têm como ainda. A gente dá o nosso peito, dá o gogozinho, ajuda a pegar na mão para dar os primeiros passos. Quando eles aprendem, quando eles já estão em condições, que estão de pescocinho duro, eles precisam fazer as coisas deles. Como eu já vi uma amiga minha que tirava a casquinha da uva para o filhinho dela comer. Deixa ele tirar a casquinha da uva. Que força vai ter essa criatura se nem tira a casca? E aí, eu tô falando isso, não era um bebê. Não era um bebê. Era uma criança já com condição para isso. Porque um bebê você tira para que a criança não engasgue. Então, porque é tudo no tempo. Eles precisam sentir essa força. Eles precisam entender que a vida vai dizer não. Vai dizer não para eles, tá bom? Isso foi só um parêntese, para lembrar que nós estamos, nesse instante, muito fragilizados. Para lembrar, Leila, que nós, Isa disse, criamos filhos aleijados. Isso é verdade, é verdade. Eu crio um filho que você mesmo sabe, eu mando fazer, sempre mandei fazer tudo. Não, levo o prato para a pia, faça isso, faça aquilo. Hoje ele é um adulto, ele não faz isso. E foi ensinado. Sim, aí como é que vai ser? Eu ensinei. Tudo. Eu tenho culpa agora? Não. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Eu cuidei, você cuidou, direcionou. Ruim é você dar tudo na mão para o seu filho. Ah, terminou com a namorada? Não presta ela. Ela não presta. Ou então a gente já analisa logo que não presta e já faz acabar o namoro e vai minando as forças daquela criatura que vai ser sentido incapaz de escolher a pessoa que vai seguir com ele, né? Deixe. Quem vai namorar ele, quem vai casar ele. Quando a gente não concordar, a gente vai orando. Meu Deus, afasta, Senhor. Afasta, Senhor. A gente vai fazendo o que pode fazer. Porque mãe quer o melhor para os seus filhos. Nenhuma mãe quer o pior. Nenhuma mãe, nenhum pai quer o pior para os seus filhos, não é? Mas estejamos do lado. Façamos com que eles se fortaleçam. Minha mãe criou meus filhos fazendo tudo. É isso aí, não é? Então, mas quando eu coloco isso, todo mundo quer fazer para os seus filhos. Você tem um filho, só quer fazer. Mas deixe que eles façam também. Sabe por quê? Para que eles não se sintam muito fragilizados, achando que eles não são capazes. E olhe que as criancinhas, quando elas são menores, elas querem fazer tudo, não é? Elas querem fazer tudo. Aí a gente não deixa. Quando eles crescem, a gente quer que faça. Eles não fazem mais. Porque eles já aprenderam que não precisam fazer. Cada pessoa é uma pessoa. Viu? Cada pessoa é uma pessoa. E olha que eu não queria falar sobre isso hoje não, mas acabou falando e fomos direcionados. Porque na verdade o que eu queria falar era até hoje, né? Ah, quem dera.
Leila, quem dera ter alguém para fazer tudo para mim até hoje. Eu acho que eu falo assim porque eu nunca tive, né? Assim, mamãe fazia mesmo, mamãe fazia. A comida no prato ela colocava, no prato. Tudo. Roupa lavada, passada, tudo. Até eu casar, minha mãe fazia isso. Só que eu não fiquei mal acostumada. Eu queria, né? Eu queria que tivesse pra gente pra fazer assim comigo. Mas cada pessoa é uma pessoa. É isso que a gente precisa entender. Cada pessoa é uma pessoa. Então não esperemos que todas as pessoas ajam do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, compreenda o que a gente quer. Nós precisamos exercitar a nossa tolerância, a nossa compreensão, a nossa generosidade, a nossa capacidade de deixar ir quem precisa ir. Porque nós temos o hábito de aprisionar, queremos as pessoas conosco. Ai, quantas pessoas que eu queria comigo. Que não queria que saísse nunca de perto de mim. Queria todo o tempo comigo. Aí o que acontece, gente? Acontece uma pandemia para que a gente fique somente com aquelas pessoas, quer queiramos ou não estar com elas, estamos juntos naquele momento, porque nós precisamos estar juntos, porque nós fazemos as nossas escolhas ao longo das nossas experiências, porque vida nós só temos uma, temos várias experiências na vida, nós temos várias experiências, várias existências, aliás. Vida uma, várias existências. E nós fazemos as nossas escolhas. Então, estamos exatamente com as pessoas que precisamos estar naquele instante, naquele momento, nesse instante, nesse momento. Estamos com as pessoas que precisamos estar. Então, olhemos para elas com carinho, com respeito, com tolerância, com bondade e vejamos o que podemos fazer. Não fiquemos pensando que fizemos alguma coisa no passado, fizemos o mal, ou que elas nos fizeram mal. Não. Não vamos perder tempo. O que nós temos que fazer nesse instante é olhar o que é que eu posso fazer para melhorar a nossa relação nesse momento. Eu não posso exigir dela o que ela não pode dar. E também não posso exigir dela aquilo que nem eu tenho condições de dar ainda. Então, olhemos para quem está conosco. Busquemos conviver, busquemos compreender, busquemos tolerar, mas busquemos, sobretudo, amar. E agora vamos vibrar gratidão, viu? Vamos vibrar gratidão para todas as criaturas, para que todas sejam acolhidas, todas que já foram assistidas. Gratidão, 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 porque gratidão denota elevação espiritual, amadurecimento espiritual. Gratidão é de almas nobres. E graças a Deus, trazendo o que Joana de Ângeles nos trouxe, a gratidão é a assinatura de Deus na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Você veja quanto a gente se melhora quando nós somos gratos. Quantos nossos conflitos se resolvem quando temos gratidão. Sofremos muito porque somos muito ingratos. Nós somos muito ingratos. E devemos agradecer até por um sorriso que nós recebemos. Um gesto, um carinho. E nós não agradecemos. Esquecemos imediatamente. Mas experimente dar uma olhada que não é aquela que nós queremos receber. Senão vamos falar a vida inteira. Esquecemos tudo que foi feito anteriormente. Então, deixemos que a gratidão se enraize em nosso sentimento. E nós vamos ver como nós vamos nos tornar pessoas bem melhores. Lembrando de que vocês, por favor, convidem seus amigos para que se inscreverem no nosso canal, para que nós tenhamos uma amplitude maior, vibrando por todas as criaturas que estão na linha de frente, aqueles que estão nos hospitais, vibrando por aqueles que conseguiram sair do Covid-19, para que possam entender o recado de Deus
e mudem o direcionamento. É uma nova oportunidade que está sendo recebida. Que Deus abençoe a todas as criaturas divinas. E vamos fazer a nossa prece de Cáritas, vibrando pela sobrinha de Shirley, que ganhou neném, mas se encontra num estado ainda não muito bom, está ainda passando por maus bocados. Vamos envolvê-la, pedir a tia Eurípides Bassanufo, doutor Pedro Garcia Moreno, doutor Pedro, grande médico que eu tanto peço o seu socorro quando eu estou sentindo minhas dores, minhas doenças. Gratidão se traduz na ação benéfica e desinteressada. Meu irmão sempre sábio. Doutor Pedro, eu lembro de dores que eu passei que parecia que eu ia morrer, eu pedindo a ele, me acuda, me socorra. Passava a mão em cima da dor, daqui a pouco era como se ele estivesse arrancando. Cuida dela, doutor Pedro, vai lá, doutor Pedro, vai lá no hospital, assiste essa irmãzinha, para que ela possa criar sua filhinha, doutor Pedro. Eu sei que o senhor pode. Se o senhor não puder vir, o senhor vai interceder. Doutor Bezerra de Menezes, aos outros médicos espirituais que trabalham essa mesma equipe que o senhor trabalha. Doutor Pedro, gratidão imensa nós sentimos pelo senhor. Por isso que eu quero oferecer essa prece a todos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que busca a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade, como não estamos precisando. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. E nesse instante, Senhor, assista aquela criatura que Lília pediu intervenção espiritual, assistência espiritual. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso. Precisamos fazer a nossa parte, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Paz e luz em cada coração. Deus abençoe a todos. Gratidão sempre. Gratidão sempre. Paz e luz.